Imagine confrontar Deus. Imagine questionar sua justiça. Imagine negociar com a própria divindade sobre a vida ou morte de cidades inteiras. Imagine que, com cada palavra que você pronuncia, você está ajustando o destino de multidões. Isso é exatamente o que Abraão fez. Após receber os 3 visitantes divinos, Deus e 2 anjos, Abraão ofereceu hospitalidade, uma refeição, descanso. E foi durante essa refeição que Deus revelou seus planos: destruir Sodoma e Gomorra. Cidades inteiras, populações inteiras, eliminadas. Mas Abraão sabia algo que mudaria tudo. Seu sobrinho Ló vivia em Sodoma. E naquele instante, o patriarca fez algo extraordinário. Ele não acenou com a cabeça em concordância com a vontade divina. Ele se levantou e começou a questionar Deus. Não era uma pergunta submissa, era uma interrogação. Era um desafio moral. Era a primeira negociação entre humano e Deus registrada na Bíblia. Uma conversa que mostraria a profundidade da misericórdia divina e a ousadia de um homem que ousa defender os inocentes. Bem-vindo ao canal Sombra. Intercessão por Sodoma. Abraão desafia Deus em defesa dos justos. Os 3 visitantes haviam terminado de comer. E Deus, de forma clara e direta, disse a Abraão: Abraão, as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas. O seu pecado é tão grave. Descerei para verificar se realmente eles têm agido conforme ouvi dizer. Se não, saberei. Era uma declaração de intenção. Não era uma pergunta. Não era uma sugestão. Era uma sentença anunciada. Destruição planejada. Juízo executado. A Bíblia registra que naquele momento, Abraão compreendeu completamente o que estava sendo revelado. Não havia ambiguidade. Sodoma e Gomorra seriam destruídas. Mas aqui está o detalhe mais perturbador. Deus sabia exatamente quantos justos havia em Sodoma. Deus é onisciente, conhece todas as coisas. Então, por que anunciar destruição? Por que não simplesmente destruir? Por que fazer essa revelação para Abraão? A resposta está em um versículo anterior. Gênesis, capítulo 18, versículo 17, registra Deus dizendo: Ocultarei eu a Abraão o que faço? Deus não estava ocultando, estava revelando. Porque, segundo estudiosos, Deus via Abraão não como um servo comum, mas como um amigo, um parceiro, um mediador escolhido. E, portanto, Deus o convidava a participar do processo divino de justiça. Mas havia mais profundidade nisso. Deus não estava apenas revelando seus planos. Estava oferecendo uma oportunidade, uma chance para que Abraão intercedesse, uma chance para que a misericórdia encontrasse espaço na justiça. E Abraão a tomaria. Após os anjos se afastarem rumo a Sodoma, Abraão permaneceu em pé diante de Deus. E foi nesse momento que ele fez a pergunta que ecoaria através dos séculos: Destruirás também o justo com o ímpio? Repare na estrutura dessa pergunta. Não é uma reclamação, não é uma insubordinação. É uma questão moral profunda que desafia a natureza de Deus. É Abraão dizendo: Eu não acredito que isso seja justo. E ele continuou: E se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti seja isso. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Abraão estava argumentando com base na própria natureza de Deus. Ele estava dizendo: Você é justiça personificada.
Como você pode ser injusto matando o inocente ao lado do culpado? Era um argumento racional. Era um apelo à lógica moral. Era uma negociação fundamentada em princípios teológicos. E Deus respondeu com uma pergunta: se eu achar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade inteira por causa deles. Observe que Deus não disse, não farei isso. Deus ofereceu uma negociação, uma transação divina, um acordo, justos para a clemência. Naquele instante, algo extraordinário começou. A misericórdia encontrou uma brecha. A destruição foi colocada em condição. E Abraão, com uma humildade exibida, mas com determinação inabalável, começou a reduzir o número. E se faltarem 5 para os 50 justos? Destruirás por aqueles 5 toda a cidade? Não a destruirei, se achar ali 45. E se forem só 40? Também não a destruirei, se forem só 40. E se forem só 30? Não a destruirei se encontrar ali 30. E se forem só 20? Não a destruirei por amor aos 20. E se forem só 10? Não a destruirei por amor aos 10. E ali Abraão parou. Observe a progressão matemática. 50, 45, 40, 30, 20, 10. De 50 justos para 10. Uma redução de 80%. Abraão havia argumentado que 10 justos seriam suficientes para salvar uma cidade de centenas de milhares de habitantes. Mais do que um argumento, era uma pergunta existencial. Qual é o valor de um justo? Quanto vale um inocente diante de Deus? Mas há um detalhe que pertence ao reino da tragédia. Abraão parou em 10. Ele não continuou para 9, 8, 7. Ele se deteve no 10. Por quê? A Bíblia não explica. Talvez Abraão sentisse que havia pressionado Deus suficientemente. Talvez ele acreditasse que 10 justos eram um número razoável em uma cidade tão corrupta. Talvez ele simplesmente perdesse a coragem. Mas aqui está a verdade sombria. Em Sodoma, nem 10 justos foram encontrados. Apenas Ló, sua esposa e suas filhas foram poupadas. O resto da cidade, toda, foi consumida pelo fogo divino. A negociação havia falhado, não porque Deus foi injusto, mas porque Sodoma foi revelada como uma cidade onde nem 10 justos habitavam. Mas qual era o propósito real dessa conversa? Por que Deus permitiu que Abraão negociasse? A resposta está em um conceito teológico profundo. Deus não estava sendo persuadido, Deus estava ensinando. Deus já sabia quantos justos havia em Sodoma. Deus já havia decidido destruir. Mas ao permitir que Abraão intercedesse, Deus estava fazendo algo extraordinário. Estava mostrando que a misericórdia de Deus é infinita e está disposta a fazer concessões pelo bem dos justos. A intercessão de um ser humano tem poder real diante de Deus. Não é meramente simbólica, é efetiva. Deus deseja que seus filhos participem de seus processos de justiça, não como súditos passivos, mas como parceiros ativos. Há uma linha entre misericórdia e justiça, e essa linha é frequentemente traçada pelo número de justos presentes. Abraão estava aprendendo algo profundo sobre a natureza de Deus. Aprendia que Deus não é um tirano arbitrário que destrói por destruir. Aprendia que Deus honra os justos, que a presença dos justos no meio dos ímpios pode ser salvação para todos. Isso torna a falha de Sodoma ainda mais trágica, porque a conversa não foi apenas um exercício teológico, era uma chance genuína, uma chance de salvar a cidade, uma chance que foi perdida quando nem 10 justos foram encontrados. Quinta curiosidade, o silêncio e o significado, quando Abraão para de perguntar, de 9h15 a 10h45.
Um dos detalhes mais perturbadores é que após Deus concordar com 10 justos, Abraão não continuou. Ele poderia ter perguntado, e se forem só 5? E se forem só 2? E se houver apenas um justo? Mas ele parou. E Gênesis 18:33 registra, quando acabou de conversar com Abraão, o Senhor se retirou, e Abraão voltou para onde estava. Deus partiu. A conversa terminou. Não porque Abraão havia esgotado todas as possibilidades, mas porque havia atingido um limite psicológico, moral e espiritual. Qual era esse limite? Talvez Abraão compreendesse que, além de 10, estaria desafiando não apenas a justiça de Deus, mas a própria realidade da depravação em Sodoma. Se nem 10 justos habitavam uma cidade, então aquela cidade realmente merecia seu destino. Ou talvez Abraão simplesmente compreendesse o poder do número 10. 10 são os 10 mandamentos. 10 é a completude. 10 é o símbolo da ordem divina. Se até 10 justos não estavam presentes, então nada poderia salvar Sodoma. Mas há uma dimensão ainda mais sombria. O silêncio de Abraão foi profético, porque aquele silêncio prefigurou o silêncio de outro tipo de intercessão. Séculos depois, um justo perfeito, Jesus Cristo, seria levado, não para salvar cidades, mas para morrer por cidades. E, diferentemente da negociação de Abraão, que parou em 10, a intercessão de Cristo seria ilimitada. A história da intercessão de Abraão por Sodoma nos deixa com questões profundas que permanecem sem resposta definitiva. Por que Abraão parou em 10? Por que Deus permitiu que as cidades fossem destruídas quando havia oferecido caminhos alternativos? A resposta reside na verdade incômoda. Havia um limite para a misericórdia de Deus. Não porque Deus não era misericordioso, mas porque há um ponto em que a depravação humana se torna tão extrema que não há retorno. Sodoma e Gomorra não foram destruídas porque Deus era injusto. Foram destruídas porque nem 10 justos foram encontrados. A própria depravação das cidades as condenou. Mas a lição para nós permanece. A intercessão importa, a presença dos justos importa, a defesa do inocente importa, e há poder real quando um ser humano se coloca diante de Deus em defesa do outro. Abraão não salvou Sodoma, mas sua ousadia em questionar Deus, em negociar, em interceder, isso revelou a profundidade da misericórdia divina. E, mais importante, revelou que cada justo tem valor, que cada inocente importa, que a presença de apenas 10 pessoas retas pode ser a diferença entre salvação e destruição.